Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Enquanto a gente aguarda aqui a final do Mundial ali de Fischer Random Chess e também a decisão ali na semifinal do torneio de candidatas, estamos aguardando para poder mostrar aí essas partidas para vocês. Vamos fazer uma análise aqui de uma partida bem legal do campeonato amador da FIDE, jogadores com quase 1.800 aí de rating FIDE, são fortes jogadores, jogadores que cometem erros, muitos erros, assim como todos os jogadores que não são profissionais, tá? E nós vamos entrar aqui nessa partida, dar uma olhada, comentar por que cometeu esse erro e o que poderia ter jogado e tudo mais, de uma maneira bem legal, tá bom? Vamos lá então, depois da vinheta. Campeonato da FIDE Amador Sub 2000 de rating, a gente tem aqui de brancas Peter Anand, que tá indo muito bem no torneio, e aqui um jogador com um rating um pouco mais alto do que ele, o Florian Roche, tá? Então 1910 aqui de rating FIDE, partida pensada, lembrando que o Peter Anand é um incentivo para aqueles jogadores que começam mais tarde, ele tem 20 anos de idade, começou a jogar xadrez há pouco tempo e tá indo muito bem aí, tá estudando, tá crescendo, joga de uma maneira bem legal aí o Peter Anand e ele abre a partida aqui com o peão dama. Cavalo F6 foi a resposta do adversário, C4, E6, então aqui ele vai desenvolvendo e a gente tem a chamada defesa Ninzo Índia, né? Aqui o bispo crava o cavalo, permite as pretas lutar, combater um pouco mais pelas casas centrais, tentando enfraquecer aqui a influência do cavalo no centro, tá bom? Aqui existem várias maneiras de jogar contra a defesa Ninzo Índia, modernamente a turma tem jogado bastante com F3 aqui também, umas linhas com F3, mas se você também quiser jogar um pouco mais sólido, E3, Dama C2, todos lances bem jogáveis aqui na posição cavalo F3 e tudo mais. A partida seguiu com Dama C2, de uma maneira aqui a compensar, né, o enfraquecimento aqui do controle da casa de E4. Roque foi jogado, bispo G5 vai na mesma ideia, né, de combater o enfraquecimento aqui do cavalo, também enfraquecendo o cavalo aqui do adversário. C5 foi jogado diretamente aqui pelo Florian, ele que já fez do roque, já protegeu o rei dele, agora tenta abrir um pouco a posição, e aqui um lance valente aqui do Peter Anand, ele joga com D5, não é possível, isso aqui não pode ser teórico, né? Deixa eu dar uma olhada aqui, ó. De fato não é, aqui o lance mais jogado é peão toma e E3 aqui, D5 é um lance muito maluco aqui do Peter, mas muito interessante também ao mesmo tempo, né? Aqui a partida seguiu com B5, um lance também, aqui eles começam a criar loucuras, saem da teoria padrão e começam a criar loucuras, né? O que dá pra jogar aqui? Talvez um D6, né, pra facilitar o desenvolvimento do bispo, enfim... H6 talvez também, mas B5 aqui foi jogado já, bastante interessante o lance, não é um lance ruim, um lance interessante mesmo, que visa enfraquecer aqui o peão central, bacana, né? E aqui E4 então foi jogado agora pelo Peter Anand, que loucura de partida. Aqui E por D5, temos aqui C por D5 e agora A6, e olha que interessante, as pretas têm uma maioria de 3 peões já, contra 2 na ala da dama, e o Peter Anand tem aqui 2 peões, uma maioria de 2 contra 1 no centro. Legal, a partida já tem seus desequilíbrios, o que torna ela interessante. E5 foi jogar. E5 é muito time. Eu adoro esse Peter Anand aí, porque, claro, é um lance assim, um super grande mestre não faria esse lance. Mas a gente, né, nós não profissionais, muitas vezes temos vontade de jogar uns lances assim, né? Por que não jogar um E5 aqui, né? E ir para umas loucuras, né? Mas vamos falar, o lance mais instrutivo aqui da posição, cavalo F3, desenvolver peça, né? E tirar o bispo, são lances aqui de desenvolvimento e fazer o roque o quanto antes. E5 é bem arriscado, mostra um temperamento ardido aqui do indiano Peter Anand, né? Aqui então espalhando curry aqui pelo tabuleiro, lance E5. Aqui torre E8 foi jogado, cravando agora o peão e ameaçando capturar o peão. E aqui você pensaria em desenvolver uma peça, né? Finalmente, não! O Anand manda bala aqui no lance F4, é um jogador aqui muito interessante. Aqui D6 foi jogado, pesando para cima do peão central. E aqui não dá nem para você querer avançar, por exemplo, não seria um bom lance, né? Simplesmente peão toma e não resolve o problema. E as brancas têm o rei no centro, o que não é muito bom, né? E se fizer o grande roque, além de tudo, bispo por C3, e aqui as pretas
tem uma posição muito vantajosa, né? Muito vantajosa. Por isso a partida seguiu agora sim com cavalo em F3, temos aqui cavalo de bem em D7. Um outro lance muito bom aqui seria capturar, né? Capturar aqui D por E5, abrindo aqui um ataque para cima do peão e tentando capitalizar isso no futuro, né? E jogar depois com o cavalo de bem em D7, tentando atacar aqui o peão, seria uma outra maneira, né? Talvez mais complicada de jogar. E6 é um pouco chato, teria que achar H6, é uma linha mais difícil mesmo de achar, né? Então o cavalo de bem D7 foi jogado, aqui bispo D3 e agora bispo por C3 cheque, B por C3 e H6 questionando aqui o bispo. Que loucura de posição, hein? E aqui o Anand vai para esse lance então, bispo H7 cheque, olha que legal, né? O cavalo não pode capturar por conta da cravada, rei F8 foi jogado. Também seria possível jogar rei H8, na verdade esse lance é mais interessante porque mantém o contato ali com o bispo, né? Então, mas rei F8 também perfeitamente jogável, aqui não tem nada de errado com esse lance, é uma questão de preferência. E aqui finalmente faz o rock, o Peter Anand. Que loucura essa abertura, hein? E agora a partida seguiu com D por E5, F por E5, H por G5 capturando o bispo e E por F6 capturando a peça, recuperando o material, cavalo por F6 e as pretas têm uma ótima posição, o bispo aqui tá atacado e agora cavalo por G5 aqui pelo Peter Anand. Bonita a sequência aqui da partida deles, né? Bem interessante o que eles estão fazendo aqui no tabuleiro. E aqui, no entanto, o Roche Florian segue agora com torre aqui em A7, né? Ele já prevendo possíveis ataques aqui em F7, vai para essa ideia de já defender e dar liberdade para o cavalo, para trocar peça e tudo mais, né? Então, torre A7 foi jogado, um lance bastante interessante. Outra possibilidade seria também tomar o peão, né? Acho que ele ficou com receio de jogar essa linha aqui que seria bastante arriscada, né? Por exemplo, cavalo por F7, acho que ele ficou com receio de... A partida é bonita, né? Aqui dama por F7, bispo G6, é difícil mesmo de jogar contra isso, né? Por isso que ele jogou torre A7. Teria que jogar um dama E6, bispo por E8, aqui dama E3, né? Não é fácil de achar tudo isso, né? Jogar o rei mais pro cantinho e depois jogar um dama por E8 e o jogo vai embora com chances pros dois lados, uma partida bem maluca, né? Então aqui para evitar essas linhas aqui, torre A7 foi jogado. Torre de A em D1, dando suporte aí pro peão central, torre E5, excelente lance, pesando para cima do cavalo e do peão. E aqui um lance aqui muito bom do Peter Anand, um lance que exclama, né? Porque agora é o seguinte, pessoal, o cavalo aqui tá junto com a dama tentando defender o bispo, aqui a posição vai ficando meio sobrecarregada, né? O cavalo atacado, o bispo também atacado e tudo mais. Então aqui não é fácil de achar um lance. Daria talvez para jogar um H4 aqui, seria uma outra possibilidade, mas o Peter Anand acha o melhor lance aqui. Bispo F5, olha que legal. Fazendo bloqueio, né? E tirando o bispo do ataque do cavalo. Excelente lance. Bispo por F5, seguiu torre por F5, temos trocas, torre toma, dama toma, e agora o peão tá protegido, e o adversário aqui, o Florian, pesa pra cima do peão com torre D7. E aqui D6, ó, o Anand é cheio de estilo, né? Ele é cheio de estilo. E ele cria uma complicação aqui agora. É claro que as pretas podem capturar aqui em D6, mas elas têm que ver o que acontece depois de dama por C5 cravando a torre, né? Então, as pretas teriam que ter calculado aqui, mas de fato seria o melhor lance aqui capturar. Teria que achar depois dama B6, né? Cravando aqui a dama nessa diagonal, né? Então, só que agora o Roche, pelo visto, já não tem mais tanto tempo no relógio e ele acaba protegendo esse peão e jogando aqui C4, né? 12 minutos, lance 23, a pessoa já começa a ficar preocupada. Mas aqui torre toma seria um bom lance, né? Dama por C5, parece que agora ferrou, né? Tem muito ataque aqui, mas teria esse recurso que, bom, tem cavalo E8 aqui também, mas o melhor lance aqui, dama B6, ó, cravando aqui a dama, legal, né? E atacando a dama também ao mesmo tempo. E aí se dama toma, torre toma, e a gente vai para um final aqui bem equilibrado, né? Ah, mas como é que eu seguro o ataque aqui depois de torre cheque? Não, mas não tem continuação aqui esse ataque não, tá tudo sob controle. Então seria uma possibilidade, mas aqui prefiro jogar com C4, Florian, a partida seguiu com torre D4, o Peter Anand faz uma subida de torre das perigosas, hein, das perigosas, aqui prometendo todo tipo de ataque, né? E aqui o Roche Florian mais uma vez poderia ter jogado aqui o lance torre por
por peão, eu acho que ele ficou com receio de dama C5, né? E depois de um cavalo E8, cavalo E4, realmente é uma posição, parece incômoda, mas as pretas teriam mais uma vez o recurso salvador aqui, que provavelmente o Florian não encontrou, que seria mais uma vez esse lance. Dama B6, esse é sempre o recurso, né? Que faltou aqui pro Roche Florian aqui encontrar, né? E aqui é o seguinte, uma possibilidade seria agora tomar aqui mesmo. Bom, se trocar aqui as torres, beleza, as pretas estão seguras, tem um peão a mais. E uma variante mais ardida seria sacrificar mesmo a dama. Sacrificar a dama não, jogar um final aqui com um peão a menos, né? Uma outra variante, onde de qualquer maneira as pretas têm um peão a mais aqui, né? Então, torre por D6 era o lance a ser jogado aqui, mas tinha que achar toda a continuação. Aqui ele jogou um pouco, aqui é um aspecto psicológico, jogou rei G8. Rapaz, se você tá jogando uma partida e o seu adversário nessa posição joga um rei G8, saiba, ele tá chacoalhando os ossos, tá mordendo, a mandíbula já tá fazendo barulho, já mordendo os dentes. O cara tá com muito medo aqui, né? Um lance que demonstra bastante medo. O lance rei G8, um lance de defesa, um profilático e tudo mais. A partida seguiu com torre H4. Se o adversário tá com medo, vai pra cima, né? Aqui, dama B6, foi jogado o cheque. Torre volta aqui pra casa de D4. E as pretas têm um lance muito bom aqui, se você quiser dar pause nessa posição e tentar encontrar um lance muito bom das pretas, praticamente vencedor aqui. E é uma pena que o Florian aqui não encontrou, né? Independente de quem é o jogador, eu sempre acho um drama quando o jogador não encontra um lance que poderia dar uma vitória, né? Então aqui um drama ele não tem encontrado. Ui, eu espero que você tenha encontrado o lance aqui B4, né, pessoal? É isso, atacando a base aqui da defesa da torre, né? E aqui tá ganho, acabou a partida, né? Porque você vai capturar esse peão na sequência e vai pesar para cima da torre. Então, por exemplo, cavalo E4 seria uma possibilidade, B por C3, cavalo por F6, G por F6 seria a melhor defesa das brancas e tentar alguma coisa nessa linha, né? Tá defendido aqui e sai fora, mas tá vindo torre por D6 e as pretas não tem do que reclamar numa posição aqui como essa, no final aqui como esse, né? Tudo bem, ainda tem bastante jogo, dama por C4, ainda tem bastante jogo, mas as pretas aqui tem um peão a mais, tem um peão passado avançado e com um bom jogo podem sim buscar lutar aí por uma vitória, né? Então seria o lance aqui da vez, né? B4, acabou sendo jogado aqui dama D8, saiba, se ele jogou dama D8 ele tá com muito medo, chacoalhando a mandíbula, a partida seguiu com dama C5 e agora dama aqui em E8 e rei F1 controlando a entrada da dama, que é isso? A dama B8 foi jogado, mantendo a pressão no peão, dama C6 ataca a torre, deixa o cavalo aqui amarrado na defesa, dama B7 propõe trocas, dama C5 evitando as trocas do Peter Anand, dama vai para B8 pressionando o peão e aqui H3, né? Melhorando aí um pouquinho a posição, restringindo mais ainda um pouquinho aqui os saltos do cavalo, G6 foi jogado, dama em E5 ataca o cavalo, né? Aqui dama D8 protege o cavalo, o Anand vai tentando sobrecarregar aqui a posição, joga com torre H4 e agora se o cavalo sair daí tá levando checkmate, mas o cavalo sai para casa de H5 aqui então fazendo bloqueio. Acho que não tem mais outro lance, né? Porque agora a grande ameaça é jogar cavalo E4, né? Com um grande ataque para cima do cavalo. E se o cavalo sair daí tá levando checkmate, não tem muito como defender mais a posição, né? O Florian acabou criando umas fraquezas com G6 e tudo mais. E agora tá difícil de segurar, ele tenta o cavalo H5, mas agora o Peter Anand vai pra cima, faz o lance brilhante. Torre por H5, é isso, eliminando o defensor aí do rei, quebrando a posição. G por H5 e agora cavalo E4, né? Então aqui de olho na casa de F6, as brancas têm uma posição muito boa, um peão passado. O Roche Florian segue com torre B7, saindo aí dos ataques do cavalo, né? Aqui os computadores dão um lance difícil de achar, tá? Teria que jogar F5, único lance aqui, muito difícil de achar, né? E aqui com a seguinte ideia, de dar a casa de F7 para o rei, olha só, né? Essa seria então a sugestão aqui dos computadores e aonde as pretas podem lutar por um empate aqui. Por incrível que pareça, as pretas, mesmo contra um peão passado aqui, rei exposto, as pretas conseguem segurar um empate aqui numa posição como essa, tá? Então teria que achar esse dificílimo lance F5 aqui na posição. Não é natural, né? Torre B7 foi jogada e agora as brancas estão ganhas. Cavalo em F6 com cheque, rei F8. E aqui brancas jogam e ganham. O Peter Anand não encontra.
Se você quiser dar pause nessa posição e encontrar esse lance, aqui já tá emocionante, lance 36, 6 minutos aqui pro Anand, ele já não tem mais muito tempo no relógio. O Florian, então, tá só jogando nos acréscimos. E eu espero que você tenha encontrado aqui o bonito lance, cavalo D7. Ele cuida a partida na hora, né? Na hora. Aqui, bonito aqui esse lance, né? Se dama por D7 ou torre por D7, o ponto todo é que você liberou o caminho para dar checkmate aqui e o rei não escapa por causa do peão. Olha que bonito, né? Bonito demais. E se rei G8 aqui, o que que acontece? Bom, aqui dá pra repetir a posição, hein, Rafa? Não sei se esse lance é tão vencedor assim. Ah, mas você tentou uma vez, se não deu certo, tenta outra coisa. Aqui dama F4, né? Seria um lance vencedor. Tenta primeiro o cavalo D7, vai que cola, né? Repetiu a posição, tenta outra coisa. Joga aqui um dama F4 e aqui tá ganho. Aqui não tem como evitar o checkmate aqui no próximo lance, né? Se jogar rei G7, tá vindo dama G5, né? Consequência também de mate, não tem como evitar. A única maneira de evitar o mate aqui seria entregar a mesma dama no cavalo, né? Legal essa posição, né? Vamos fazer qualquer lance aqui só pra dar o checkmate. E aqui o checkmate tá chegando. Aí você escolhe, você gosta de encostar no rei ou gosta de dar mate à distância. É uma questão de gosto do freguês, né? Eu gosto de... A minha dama não encosta no rei não, aqui é a distância. Então aqui eu poderia ter seguido dessa forma. Ia ser bonito, hein? O cavalo D7 aqui tenta e não deu. Ou então dama F4 direto aqui. Se você não quiser enrolações, né? Tá bom, a partida seguiu aqui com o cavalo E4, o Anand acaba não encontrando aqui o lance vencedor, ele ameaça agora, claro, aqui o checkmate. No entanto, aqui é possível jogar com F6 e entregar um pouquinho de material. O Florian não tem tempo para pensar, joga com rei G8. Aqui, mais uma vez, as brancas estão ganhas, repetindo ali a posição e depois jogando com dama F4. Dá para ficar ganho, mas aqui... ninguém tá jogando muito direitinho, dama por H5 jogado e agora sim F5 encontrou o melhor lance o Florian, palmas aqui, lance difícil de encontrar, o único lance da posição, dando liberdade agora para possibilidades da torre também defender a posição. Dama G6, cheque, que loucura, torre aqui em G7, dama em E6 com cheque, o rei vai para casa de F8, cavalo F6, é difícil segurar aqui esse ataque, torre vem para casa de F7, tá se segurando bem aqui o Florian. Peter Anand segue com o cavalo D5, temos a dama aqui em G5, tentando contra-jogo, D7 disparando com o peão passado, dama C1 cheque, o rei vai para F2, dama D2 cheque, o rei vai para G1, e aqui só tem um lance que não perde para as negras, tem um lance que empata aqui. Pretas jogam e empatam, se você quiser dar pause nessa posição, não é fácil, já aviso que não é fácil de encontrar o lance que empata aqui nessa posição, só tem um. E teria que ser torre por D7. Olha que difícil que é essa posição, né? Com ideias de que agora a dama não está mais controlando a casa de E1. E aqui as pretas podem ir para cheque perpétuo. Olha aí, dama em E5 cheque, o rei vai para G1. Dama em E1 cheque, o rei vai para H2. E assim até fazer 3 repetições e conseguir o empate, né? Rafa, tem G3 aí, verdade. Dama E2. Aqui o rei tenta escapar e ele não consegue escapar, né? A gente tem... perpetuidades aqui, teria empate, teria que achar torre por D7 aqui, mas o Florian acaba jogando qualquer outro lance. E agora o Peter Anand aqui não perdoa, dama em E8 cheque, rei G7. E depois de D8 promovendo para dama, o Anand tem 2 damas aqui, o Peter Anand, não é o Viswanathan Anand. E nessa posição o Florian Roche, depois de muita luta aí, jogou demais, ofereceu uma boa resistência. Abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais, pessoal. Aqui não tem perpetuidades, né? Vamos ver aqui, ó. Dama C1 cheque, o rei vem para H2, o cavalo tá controlando a casa de F4, não tem mais cheque. E aqui não tem mais o que fazer, né? O que você jogaria aqui? Não tem mais, ó. Dama aqui H6 só para evitar o dama H8 mate, mas aí você não evita dama G8 mate, né? Beleza, bonita partida aqui, vamos dar uma olhada aqui no relatório do chess.com, a gente vê uma partida entre amadores, né, então esse gráfico mostra uma partida emocionante, né, uma partida entre amadores da vida real, né, então erros dos dois lados, ó, 10 imprecisões, 2 erros, 3 gafes, uma vitória perdida aqui pro Anand, 4 imprecisões, 7 erros, 5 gafes aqui pro Florian, e tem direito a lance brilhante, lances excelentes, né, lance que exclama aqui tem vários, então... é isso que torna essa partida aqui tão
divertida e próxima da vida real, né? E aqui, utilizando um algoritmo que não utiliza o rating deles como parâmetro, a gente apenas os lances, a precisão dos lances comparado com os lances dos computadores, a gente chega numa estimativa de rating de 2069 aí pro Peter Anand e 2051 aqui pro Florian. Tá bom, galera? É isso. Espero que vocês tenham gostado aqui dessa divertidíssima partida. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!